Muito que bem, aula 9 desse nosso curso de inglês gratuito, completo. Eu sou o Rodrigo Mendes, te dou boas-vindas a mais uma aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já te digo que você pode voltar aí algumas aulas, tá? Para pelo menos acompanhar um pouco dos tópicos que vêm sendo falados aqui neste curso. É um curso, então eu tenho uma didática, eu tenho um método, eu tenho uma forma na qual eu estou, né, dando esse approach com a língua, apresentando a língua para você. Então, já te convido a se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrita. Deixa também o seu like nesse vídeo, já pega teu caderno, vamos começar a fazer as nossas anotações. É importante, eu sempre falo isso aqui, que nós façamos as anotações de próprio punho, manuscrito, que nós tenhamos também essa memória física de estarmos escrevendo, lidando com o idioma, tá bom? Como você pode ver aqui na tela, hoje nós vamos estudar os modal verbs, os verbos modais, que são verbos do inglês que, a partir de um contexto específico, eles expressam, eles demonstram uma ideia diferente. Joia? Quero te lembrar que aqui no cantinho tem o meu QR Code com a minha chave Pix. E aí, caso você queira, possa contribuir com o meu trabalho de alguma forma, é só você ficar à vontade aí. Caso você não possa, você pode também me ajudar se inscrevendo no meu canal, porque quanto mais inscritos eu tenho, maior é o meu alcance e a minha capacidade, obviamente, de monetizar aqui nesse canal. E também compartilhar essa aula, esse curso com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o compartilhamento de conhecimento. Porque para mim, conhecimento precisa ser compartilhado, tá bom? E hoje nós vamos ver como funcionam os modal verbs. E hoje, na nossa parte 1, tá? Essa é a parte 1 dessa aula. Eu vou dividir também os modal verbs em duas partes, justamente para que a gente possa vê-los com um pouco mais de detalhes, ok? Esses são os que nós vamos estudar na aula de hoje. Os modal verbs, eles são verbos, obviamente, que dentro de um contexto específico, eles vão demonstrar uma ideia diferente. Como assim? Ó, eu tenho aqui o verbo can, modal verb can, que pode passar uma ideia de poder, algo, ou de ter a habilidade de fazer algo. De fazer algo, certo? E sempre que nós usamos um modal verb, nós usamos um modal verb com um outro verb, com um outro verbo, certo? Então eles falam sobre aqui, nesse caso, can, poder alguma coisa, poder abrir, poder falar, poder dirigir, poder entrar, poder sair, ter a habilidade de dirigir, né? Você tem a habilidade, então você vai usar o modal verb can. Depois, nós temos o modal verb could. Could. Ele tem esse O-U-L, O-U-L aqui, e o som é esse U longo, could, tá? O could traz essa ideia do ia do português, né? Fazia, podia, queria, ou dirigia, comia, cozinhava, né? Mas se puder ficar também mais claro, ele é o passado de can. Ele é a versão do passado de can. Então, para todos os usos do can, para coisas que eu posso, né, que eu tenho a habilidade, o could vai passar essa ideia do passado. Joia? Depois, nós temos o modal verb will. Will, que é o modal verb usado para falar sobre futuro. Tá? Futuro. Eu vou sempre usar esse modal verb quando eu quero falar sobre algo que pode acontecer
ou que eu quero que aconteça, ou que eu desejo que aconteça, ou que eu acho que acontecerá, joia? Então eu vou usar o will. No caso do would, ele mostra quase uma mesma ideia aqui desse ia, só que o would, ele fala sobre a mesma coisa que o will. Então a gente pode dizer que o would é como se fosse o passado de will. Ele é o passado do futuro, pode-se dizer assim. Já já a gente vai entender, eu vou fazer um por um com exemplos para você. Depois, nós temos o may. May fala sobre uma possibilidade, tá? Tudo que você acha que é possível de acontecer, geralmente você vai usar o may. Ele também às vezes vai passar uma ideia de desejo. Se você deseja que algo aconteça, você vai usar o may. Também vou usar esse exemplo para você quando a gente for explicar o may aqui. Depois nós temos o might, que é uma possibilidade também. Só que no caso do might, essa possibilidade é um pouco mais remota. Ou seja, como no may existe essa possibilidade, no might, essa possibilidade é um pouquinho menor. Então eu vou pensar numa possibilidade mais remota, numa possibilidade menor, tá? E eu também vou dar esse exemplo para você. Enquanto must fala sobre uma obrigação. Ai meu Deus, a parte de baixo da tela tá sempre nessa. Fala sobre uma obrigação ou sobre algo que é mandatório, tá? Mandatório. Se você for, por exemplo, olhar as vagas de trabalho que estão em inglês, você vai ver que sempre tem algumas coisas assim. A habilidade X is a must. Ou seja, é mandatório que você tenha essa habilidade, né? Porque senão não tem condição de você trabalhar com a gente. Então vamos para as pronúncias, gente. Ó, a primeira aqui é can. Can. É quase como se você estivesse falando o namorado da Barbie lá, o nome dele. Can. Joia? Depois nós temos o could. Vamos isolar o O, vamos isolar o D, o L e vamos deixar aqui, ó. Could. Aí você vai alongar, né? Porque tem uma letra antes e uma letra depois. Could. Logo depois nós temos will. Lembra que esse I aqui, ó, ele pode ter um sonzinho de E circunflexo. E esse L, alonga a tua língua. Will. Joia? Depois, nós temos o would. A mesma história do could. Só que aqui a gente já começa com o som would. Ok? Depois nós temos may, que inclusive é o mesmo nome do mês de maio, então já salva essa pronúncia aí para você. May. Temos então might. Lembra de eight? Number 8. Que a gente tem o GH, mas a gente não fala o GH. A gente só fala o EIT, ó. É E-I-G-8-T, mas a gente só fala 8. O GH a gente não fala. A mesma coisa acontece aqui no might. A gente fala might, ok? Depois, por último, temos must. Joia? Como eu falei para você que os modal verbs sempre vão andar com os verbos, com outros verbos. Peço perdão, gente, pelo som das motos e carros, mas enfim, eu moro no alto e logo abaixo tem a saída de um túnel. E aí você já imagina como funciona, né? Vamos então acompanhar alguns verbos que a gente pode utilizar com os modal verbs. Na real, a gente pode usar todos os verbos, mas hoje nós vamos ver uma lista nova de verbos. E aí, como a gente tem visto aqui, e hoje é muito importante que a gente entenda realmente essa história, é o seguinte: quando nós temos no português verbos terminados em ar, votar,
depender, ir, distrair, a gente chama isso de infinitivo. Infinitivo, que no inglês a gente utiliza o to, tá? Antes do verbo. To mais o nome do verbo, né? Aquele nome que a gente dá para ele. E é importante a gente saber que é infinitivo, tá? A forma infinitiva do verbo, e daqui a pouco eu vou explicar para você por que eu estou insistindo nessa ideia. Mas vamos para a nossa lista de hoje, porque nós temos aqui, ó, como primeiro verbo, o verb to vote. Vote. T. Termina aqui no som T. Lembra sempre disso, tá? Sempre que tem TE, SE, VE, tá vendo aqui, ó? VE, TE, ZE, VE. Sempre pensa que a gente termina no som da consoante T, to vote, que é o verbo votar. Depois temos o verb to choose. Choose. CH tem o som de ch, TCH. Sabe quando a gente fala chan, que tem esse ch? Então, choose, choose, que é o verbo escolher. Depois temos o verb to drive, 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 que é o verbo dirigir. Nesse caso, dirigir um veículo, tá? Porque se você estiver falando, por exemplo, da direção de um filme, ou de uma peça de teatro, ou de um trabalho artístico, ou de uma empresa, aí já não é drive, é direct. Mas aí a gente vê numa outra aula. Depois, temos o verb to deliver. 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 A gente tem costume de escutar essa palavra como delivery, que é entrega. Então, se delivery é entrega, to deliver é o verbo entregar. Ok? Depois temos o verb to depend. To depend, que é o verbo depender. O verbo to solve, solve, solve. O verbo resolver. Em alguns casos, nós também vamos ver o verbo to solve como o verbo solucionar. Sabe quando a gente está assistindo Scooby-Doo? Que eles estão ali tentando solucionar um mistério? Eles sempre utilizam aqui o verbo to solve. Solve the crime. Resolver, solucionar o crime. Depois temos o verb to exemplify. Exemplify. Ou exemplify. Aqui você pode falar tanto com o som x ou com o som z. Eu acho o som z mais fácil. Exemplify é o verbo exemplificar. Dar o exemplo, né? Exemplificar. Depois temos o verb to distract. Distract, que é o verbo distrair. E o verb to turn, que é o verbo virar. Virar, mas nesse caso aqui o turn é virar o lado de alguma coisa. Se tá de um lado e você turn, tá do outro lado, mas não virar de se tornar, tá? Ou também pode ser se tornar, pode ser se tornar também. Mas é porque hoje, como a gente tá falando de habilidade e possibilidade, também, olha que coisa, não tinha pensado sobre isso. Mas enfim, virar o lado, mas também pode ser virar alguma coisa ou alguém. Mas é porque nesse caso, a gente vai usar uma outra palavrinha junto, né? A gente utiliza turn into. E aí ele sozinho vai ter um significado e ele com outra palavra vira outra coisa. Na real, gente, todos esses verbos que nós estamos vendo aqui, no inglês, se a gente coloca uma preposiçãozinha diferente, a gente muda o significado. Mas como isso é um assunto mais avançado, a gente vai deixar para ver isso nas aulas futuras. Joia? Depois nós temos o verb to color, que é o verbo colorir. Color, color, color.
Igual daquele presidente lá que roubou a poupança dos brasileiros. Depois nós temos o verbo to borrow. Borrow. Que assim como to lend, borrow, lend. Os dois têm a ideia de emprestar. Emprestar. Mas qual que é a diferença aqui? Quando eu falo borrow, significa que eu peguei emprestado de alguém. Tá? E aí vai ter várias formas de usar. Eu posso dizer que fulano me emprestou ou eu peguei emprestado com fulano. Sempre vou usar o borrow. Agora, quando eu falo lend, eu estou falando que eu emprestei para. Tá? Emprestar de e emprestar para. To borrow, emprestar de. To lend, emprestar para. O verbo to lend também vai ter aqui uma ideia, né? Quando você vê um avião pousando, ele também vai usar o verbo land. Então, aqui a gente também pode pensar em pousar, no caso aqui de avião ou alguma coisa que voa, tá? Depois, nós temos o verb to locate. Eu só vou chegar aqui para baixo um pouquinho esse verbo. Pronto. O verb to locate, que é o verbo localizar. Depois, temos o verbo to rent. Rent. Rent, que é o verbo alugar. Quando você aluga uma casa, um carro, qualquer coisa, a gente usa geralmente o verbo to rent. Depois, nós temos o verbo to realize. To realize, que é o verbo perceber, na ideia de entender, tá? O realize, ele é mais mental, é quando você consegue concatenar as ideias. Você juntou 2 mais 2, você entendeu, você realize. Agora, o verbo to perceive, perceive, aqui ó, perceive, ele também é o verbo perceber, só que numa ideia mais sensorial. Quando você percebe que tem algum perigo à vista, sabe? Como se você fosse tipo o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá sempre nessa ideia do perceiving, o perigo, né? A confusão, a destruição. É uma coisa mais sensorial. Depois, nós temos o verbo to give. To give, que é o verbo dar. E se alguém dá alguma coisa para alguém, esse alguém recebe, que é o verbo to receive. Receber. Vamos lá? Eu digo em português e você me fala como é a pronúncia em inglês. Podemos? Votar. To vote. Escolher. To choose. Dirigir. Veículo. To drive. Entregar. To deliver. Depender. To depend. Resolver, solucionar. To solve. Exemplificar. To exemplify. Só lembrar de Spotify. Exemplify. Distrair. To distract. Virar o lado ou virar alguma coisa por outro lado. To turn. Colorir. To color. Emprestar de alguém. To borrow. Emprestar para ou pousar, né? Chegar no chão, na terra.
To land. Localizar. To locate. Alugar. To rent. Perceber no caso de entender, de concatenar, de juntar 2 mais 2. To realize. Perceber no caso sensorial, de se dar conta pela energia, por alguma coisa que você está percebendo, uma coisa mais intuitiva. To perceive. Dar. To give. Receber. To receive. Muito bem? Mais uma vez eu digo, olha, escreva os verbos no seu caderno. Lembra da tua mão fazendo letra por letra. É muito mais fácil quando nós temos essa memória do que a gente está estudando a partir do que nós estamos fazendo e não apenas do que alguém está falando para nós. Porque palavras vão embora, né? Eu estou falando aqui, você pode esquecer tudo. Mas se você anota tudo que é importante para você, certamente o teu aprendizado vai ser mais rico. Joia? E como eu disse que os modal verbs são usados com verbos, a gente já viu os verbos e agora a gente vai ver cada modal verb. Aqui a gente vai ver os modal verbs can e could, que são, de certa forma, ligados. Muito bem? Eu disse para você que eu uso can para falar sobre uma habilidade, tá? Sobre alguma coisa que eu tenho a habilidade de fazer, tipo tocar um instrumento, falar uma língua, fazer alguma atividade, tipo dirigir, né? E ele também tem essa ideia de poder. Poder. O could, ele vai apresentar basicamente as mesmas ideias do can. Então pensa nele como se fosse o passado de can. Mas eu vou explicar como é que funciona esse passado de can, tá? Primeira frase que eu vou dar como exemplo para você é o seguinte, ó. She can drive a truck. Bem, você já sabe o que é she, né? Ela. Você já sabe o que é o can, porque a gente está aqui falando dele, né? É uma habilidade, alguma coisa. E você sabe também o que é drive, que é o verbo dirigir, um veículo. E que veículo é esse aqui, ó? O que é um truck? Truck é caminhão ou caminhonete, tá? Caminhão ou caminhonete. Vou botar nhonete aqui só para você lembrar. Então, o que eu estou dizendo aqui? She can drive a truck. Ela pode, ou ela tem a habilidade de dirigir um caminhão. Se eu fosse usar o could, eu iria apenas trocar ali, ó. She could drive a truck. E aí, o que é que mudaria nessa frase aqui de baixo? A terminação da ideia do verbo. Então, eu diria assim, olha, ela poderia dirigir um caminhão. Mas não é o passado de can? Eu não posso usar aqui também como ela podia dirigir um caminhão? E a resposta é sim. Eu vou dizer, ela podia, ela podia dirigir um caminhão. E aí, pode parecer um pouco confuso para você,
mas é só você prestar atenção no contexto em que a palavra está sendo utilizada. Em um contexto ele vai dizer poderia, em um contexto vai dizer podia, não pode mais, tá? Então eu posso dizer que aqui também existe uma ideia de possibilidade. Eu estou levantando aqui meio que uma hipótese, né? Uma ideia de, ela poderia dirigir um caminhão. Ela poderia, não poderia? Ah, é uma possibilidade. Então, além de ser o passado de can, o could também traz essa ideia da possibilidade. Eu posso apenas falar das coisas afirmativas ou eu também posso negar usando o can? Posso negar também, né? Tudo pode ser negado nessa vida. E aí, como é a palavrinha que a gente usa no inglês para negar ações, para negar verbos? É o not. Então, onde é que você acha que eu vou incluir esse not na frase? Vou dar um exemplo aqui para você, ó. He can't. Olha que chique. Como can já termina com N, eu não preciso colocar outro N. Eu só coloco o apóstrofo e o T. E aqui eu já imagino que está escrito o not, né? Já tem a contração. He can't. E aí o que ele não pode, ó? He can't eat greasy food. O que é greasy? Gordurosa, gorduroso. E food é comida. Eu estou dizendo que ele não pode comer comida gordurosa, tá? Ele não pode comer comida gordurosa. Ou, esse can't eu posso transformar em cannot. E aqui é tudo junto mesmo, tá? Cannot vira uma palavra só. Joia? E se eu quero saber se alguém tem a habilidade de fazer alguma coisa, significa que eu posso perguntar sobre isso para a pessoa. Como nesse caso eu estou usando o not com o modal verb, na pergunta eu também vou utilizar o próprio modal verb para fazer essa coisa. Você lembra que a gente sempre tem que botar uma palavrinha antes da pessoa, antes do sujeito? Nesse caso aqui dos modal verbs, é o próprio modal que a gente usa para fazer essa pergunta. Por exemplo, se eu pergunto para a pessoa assim, ó, Could you do me a favor, please? Você poderia me fazer um favor, por favor? Lembra que do é fazer, né? Could you do me a favor, please? Could you do me a favor, please? Ou, usando o can como exemplo. Can he cook? Ele pode cozinhar, ele tem a habilidade de cozinhar, e aí é o contexto que vai dizer. Ou seja, o modal verb na pergunta vem antes da pessoa. Antes da pessoa. Ok? Com can e could, vamos pro próximo. Que nesse caso aqui é o exemplo dos modal verbs will e would. Will, como eu já disse, é usado para falar sobre o futuro. E o would é como se fosse o passado do will. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Eu digo para você o seguinte, ó. I will be famous
O que é be? Né, o verbo ser ou estar. Por isso que é importante a gente pensar na ideia do infinitivo. Ó. Quando a gente utiliza os modal verbs, a gente usa a forma infinitiva do verbo. Então, apesar de quando a gente, né, conjuga o verbo to be no presente, é I am, you are, he is, am, are, is. Quando nós falamos de modal verbs, nós falamos da raiz do verbo, do radical, pode-se dizer assim, da primeira essência do verbo, do que dá origem aos outros verbos, do infinitivo. Nesse caso, I will be famous significa eu... Deixa eu colocar em vermelho, né? Eu serei famoso ou famosa. E aí, por que eu tô falando que o would é o passado de will? Porque aí vai ter uma diferençazinha quando a gente for traduzir. Mas a ideia vai ser quase a mesma. Eu digo assim, ó. I would be famous. Já tem aqui a ideia de eu. O que? Seria famoso. Ou famosa. Se não fosse a coisa X ou Y, eu seria famoso. Se não fosse pela coisa X ou Y, eu faria tal coisa. Vamos aqui para mais um exemplo agora com os negativos. Se eu falo para você assim, olha, he will help me. Eu digo que ele vai me ajudar, certo? Mas se eu quero negar essa informação, para onde é que vai esse not? Para depois do will. Então, he will not help me. Ou a forma contraída de will not, que é won't. He will not help me ou he won't help me. Aqui as contrações são bem loucas, tá, gente? Não se assuste, não se assuste. E aí, como é que eu... Vou traduzir para você isso aqui, né? He, você sabe que é ele, né? Ele não me ajudará. Ou nós também podemos pensar, ele não vai me ajudar. Apesar de que o vai mais o ajudar, a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu ver onde é que tá essa aula. É nossa aula 11, que a gente vai estudar o present continuous. Vai ter mais essa ideia de não vai fazer alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, tá? Não vai me ajudar. Mas se você percebe, eu tô falando do futuro. Eu não tô falando do presente. Eu não tô falando do agora. Eu tô falando de daqui a alguns minutos já é futuro. Tá bom? Agora, se eu quero fazer uma pergunta utilizando os modal verbs, é óbvio, porque a gente já viu com o can e o could. O que eu faço com ele? Eu coloco ele antes da pessoa. E aí eu vou colocar aqui uma frase que é super utilizada, por exemplo, em restaurantes. A gente chega pro garçom e a gente fala assim, ó. Would you bring me the menu, please? Would you bring me the menu, please? Então, o que eu faço? Eu pego o modal verb, eu coloco ele antes da pessoa e eu falo o que eu quero. Bring me the menu. Me trazer o cardápio, me trazer o menu. Certo? E aqui eu vou colocar
a tradução. Você me traria ou poderia trazer o menu, por favor? Joia? E aí a gente vai para os próximos modal verbs. E eles são may e might. Eu coloquei mais cedo que o may é para uma possibilidade e o might é para uma possibilidade menor. Geralmente, a gente usa o may, né, no dia a dia, quando a gente quer falar de tempo. Pode ser que chova amanhã. A gente vai usar it might rain tomorrow. Pode ser que amanhã eu vá em algum lugar. Se a possibilidade for maior, a gente usa o may. Se a possibilidade não for tão grande, a gente usa o might. Mas vamos aos exemplos. Se eu digo o seguinte, ó. We may travel tomorrow. Tomorrow, que é a expressão amanhã. Nós sabemos o que é we, nós sabemos o que é travel, viajar. E agora eu falei para você que tomorrow é amanhã. Então, pode ser que a gente viaje amanhã. Então, pode ser que nós viajemos amanhã. Nós... Tá, e aqui só porque no português a gente tem esse termo, eu vou colocar aqui, ó. Talvez a gente viaje amanhã. Ou eu quero saber se existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa, né? Eu acho que existe essa possibilidade. Então eu vou dizer assim, ó. I may go to work. Não, vamos trocar, ao invés de go to work, eu vou colocar só work, para ficar mais tranquilo de entender a ideia. I may work on Sunday. Trabalhar no domingo. Ou seja, existe uma possibilidade de eu trabalhar no domingo. Então eu vou dizer assim, ó. Eu talvez... Pode ser que, né? Trabalho ou trabalhe no domingo. Certo? E aí, a gente tem o might, que tem essa possibilidade um pouco menor. Mas por que é uma possibilidade menor? A gente não tem certeza. O might geralmente é usado para quando a gente não tem certeza de alguma coisa. Mas, né, tá aqui, o tempo tá ficando estranho, diferente, não sei o que. Então pode ser, eu acho que, né, vai chover. Então eu vou dizer assim, ó. It might rain tomorrow. Rain, que é o verbo chover, tá? A gente ainda não viu esse verbo. Eu vou deixar para ver esse verbo junto com outros verbos que falam sobre ações da natureza. Mas já adianto aqui para você, ó, que rain é o verbo chover. Então, talvez chova amanhã. Por que eu tô colocando aqui o it? Porque nenhuma frase do inglês
fica sem o sujeito, fica sem um pronome. Então, como eu estou falando do tempo de algo que não é humano, então a gente usa o it nesse caso. Então, pode ser que chova amanhã. É incrível, né? Só começar minhas aulas, os barulhos todos começam. Tem um vizinho que vive fazendo obra desde que eu me mudei pra cá, em abril, março, sei lá. Ele tá sempre fazendo obra, mas é isso, né? É a vida do brasileiro. Pode ser que chova amanhã. Olha, eu coloquei chove, nem me dei conta, tá vendo? Os vizinhos, eles me enlouquecem, gente. O que eu posso fazer? Pode ser que chova amanhã. E se talvez não chover amanhã? E aí vamos para a parte negativa disso? A gente já viu como colocar o not, como colocar a negativa dentro dessa ideia aqui. Pensa aí como é que é, ó. It, o quê? Eu mudei o tamanho da caneta? Mudei. Por que eu mudei o tamanho da caneta? Então eu vou dizer, ó. It might not rain tomorrow. Ou seja, pode ser que não chova amanhã. Pode ser que não chova amanhã. E perceba que aqui não existe uma coisa muito exata, né? Porque quando eu falo assim, I am Rodri, a gente consegue fazer uma tradução direta para o português, né? I am, eu sou. Eu sou Rodri. Mas você percebe que aqui, quando a gente fala o might, ele meio que começa a frase, porque aí eu tenho que dizer assim, pode ser que, aí tem o não, e aí chova amanhã. Existem algumas coisas que não estão no mesmo lugar do português. Mas se você entende a ideia, você sabe exatamente o que a frase quer falar para você, tá? E como é que eu uso essas question words para fazer perguntas? Eu falo assim, ó. May I come in? Se eu chego atrasado numa aula, eu vou dizer assim, existe a possibilidade de eu entrar? Ou seja, chegar na sala? May I come in? No caso do might, mesma coisa. Quero saber se amanhã tem a possibilidade de chover. Might it rain tomorrow? Será que pode chover amanhã? Existe a possibilidade de chover amanhã? Ok? E agora a gente vai para nosso último modal verb de hoje, que é o modal verb must. Must, que é usado para falar sobre algo que é obrigatório. Tá? E já vou aqui para um exemplo. You must study every day. Você quer aprender de verdade? Então, você deve estudar, você tem que estudar, é obrigatório estudar todo dia. E o que você não pode fazer todo dia? You must not. E aqui eu vou colocar um verbo que parece muito com o que ele significa em português. Procrastinate. Procrastinar. Você não tem a obrigação, não é sua obrigação procrastinar. Você não deve fazer isso. E se eu quiser fazer uma pergunta com must, saber se é uma obrigação,
eu vou dizer assim, ó. Must I do this every day? Eu tenho que fazer isso todo dia? Eu tenho a obrigação de fazer isso todo dia? Ou seja, o must vem para antes da pessoa, tá? E aqui na negativa, nós temos também a contração, que é mustn't. Must not ou mustn't. You mustn't procrastinate. Joia! Vamos fazer uns exercícios? E cá temos nosso exercício. Presta atenção em como que ele funciona hoje. Eu tenho aqui para você, olha, como vai ser a frase. É uma frase afirmativa, negativa, interrogativa, negativa, interrogativa, afirmativa, negativa, interrogativa. Então já pensa na estrutura dela. Depois nós temos as pessoas da ação, tá? Que nesse caso aqui da primeira frase é they, eles ou elas. Aqui é você, ela, eu, Ana and Paulo. E aí você vai dizer para mim como funciona essa frase. I, João e the student, o aluno ou a aluna. Certo? Depois eu tenho o modal verb que eu quero utilizar na frase. Aqui é may, can, could, must, might, will, would e may. E aí eu tenho a ação. Na primeira ação é cook dinner, cozinhar o jantar. No segundo é say bad words, dizer palavras feias, palavras ruins. Write a book, aqui escrever um livro. Sleep late, dormir tarde. Travel, viajar. Speak English, falar inglês. Be a bad person, ser uma pessoa ruim. Learn, aprender. Dá uma pausa, organiza de acordo com o que a gente viu as palavras ou as coisas no seu lugar certo e a gente vai corrigir já já. Vamos lá? E fica assim, ó. Na primeira é uma frase afirmativa. Então eu vou seguir assim, ó. They may cook dinner. Ou seja, existe uma possibilidade, né? Talvez eles cozinhem o jantar. Eles talvez cozinhem o jantar. Joia? No segundo, a frase é negativa. Então já sei que eu vou precisar colocar um not em algum lugar. Como a gente já viu, a gente sempre usa o not com o modal verb. Então aqui fica, ó. You can't ou cannot say bad words. Você não pode falar palavras feias, palavras, né, palavrões. Na próxima, nós sabemos que é uma pergunta. Então eu já sei que eu vou ter que inverter aí o modal verb. E aí eu pergunto para você. Could she write a book? Ela poderia escrever um livro? Sim, poderia. Não, não poderia. A gente vai aprender a responder os modal verbs na nossa próxima aula, tá? Porque aí a gente vai ver as modal verbs que restam e vamos fazer um exercício mais aprofundado. Aqui nós temos negativo e aqui estamos falando de dormir tarde. Então eu digo assim, ó. I must not ou I mustn't sleep late.
ok? Aqui nós temos um truquezinho. Eu sempre tenho feito os exercícios, né, com os pronomes. Mas pronomes estão falando de alguma coisa, de alguém, né? Nesse caso, eu tenho Ana e Paulo. Ana e Paulo. Se são duas pessoas, um she e um he, é o plural, então é they. E como é uma pergunta, eu vou dizer assim, ó. Might Ana and Paulo travel? Eu fico pensando, será que existe essa pequena possibilidade, essa possibilidade remota de Ana e Paulo viajarem? A próxima é uma frase afirmativa. E aí eu vou dizer assim, ó. I will speak English. Mais uma frase negativa. Então eu digo João, que é a mesma coisa de he, né? Ele. João would not ou wouldn't be a bad person. E por último, nós temos uma pergunta. Nós estamos falando aqui de o aluno ou a aluna. A possibilidade de aprender. E eu vou saber. May the student learn? Será que o aluno pode aprender? Pode aprender o aluno? Será? Não sei. Será que essa possibilidade existe? Joia? Muito bem. Agora é contigo, tá? Você agora vai tentar entender essas question words. Esses modal verbs. Vai tentar saber como é que eles conversam com você, o que você consegue ou não consegue entender deles, o que eles falam ou não falam para você. E é óbvio que os comentários desse vídeo estão abertos para você tirar a sua dúvida, para você dizer o que você não conseguiu entender dessa nossa explicação, ou o que você gostaria de entender a mais dessa nossa explicação, tá bom? Deixando aqui para você os meus votos de um bom aprendizado. E lembrando que está aqui no cantinho já o meu QR Code com a minha chave Pix. E aí você pode, se quiser e puder, contribuir com o meu trabalho. Mas você também contribui muito com o meu trabalho compartilhando esse vídeo, essa aula, esse curso de inglês com outras pessoas que você acha que podem e vão se beneficiar com o compartilhamento do conhecimento. Na nossa próxima aula, nós vamos ter a parte 2, tá? Dos modal verbs. A gente vai ver outros modal verbs que nós não vimos na aula de hoje, mais exercícios, mais verbos, e eu conto com você e com a sua dedicação e com o seu estudo para que a gente mande ver nesse curso. Eu quero ver muita gente falando inglês, tá, gente? E não é porque, Estados Unidos, imperialismo, não. É porque o inglês é uma língua fácil. Eu acho que talvez seja a língua mais fácil de se aprender no mundo. Porque a gente sabe que o nosso português é complexo pra caramba, o espanhol também é super complexo, o francês também tem as suas complexidades. Mas o inglês é uma língua que você só vai repetindo palavra. É muito simples aprender o inglês. Então, a partir do momento que você abre teu horizonte para esse aprendizado, para esse novo método de ver a vida através de uma outra língua, certamente você consegue até aprender outras línguas que você está a fim de aprender a partir do inglês. Tá bom? Um beijo carinhoso no seu coração e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijão, até lá!